A comunidade médica em vários países está em alerta por causa da propagação e do potencial destrutivo do coronavírus. Nessa quarta-feira, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, se reúne para discutir o assunto. Paulinha, o que é o coronavírus que já causa tensão pelo mundo? Pois é, da mesma família do vírus da síndrome respiratória aguda grave, que é o SARS, que era ali vinda de felinos para humanos. Então parece que esses vírus eles têm a origem ali em algum animal e aí eles passam para os seres humanos e no caso do coronavírus se espalham aí através do ar, da saliva, como uma gripe comum. Então nós que já claramente passamos por gripe, sabemos como isso pode ser transmitido de uma forma fácil e rápida. Tão rápida que ali na China já são 440 pessoas, né, que contraíram esse vírus. São 9 vítimas até agora, então pessoas que foram a óbito na China. Na terça-feira, a gente teve o primeiro caso detectado nos Estados Unidos, exatamente de uma pessoa que veio da China, então está ali, está isolado, né, para que esse vírus não se espalhe. Tem também ali Japão, Tailândia, Taiwan, Coreia do Sul afetados, porque assim, é realmente fácil, né, de espalhar e é isso que causa um medo grande. Até na Austrália também tem um caso suspeito de um homem que viajou para Wuhan, que é o local ali, a cidade onde tudo começou na China, e que ele está passando por exames e também em isolamento. A Organização Mundial de Saúde se reúne hoje em Genebra, na Suíça, para discutir, né, isso daí e perceber se deve ou não decretar a emergência de saúde pública de interesse internacional. Alguma coisa parecida do que já aconteceu, por exemplo, com a gripe suína H1N1 em 2009, com o caso do Zika vírus em 2016, com a febre ebola também. Então, quer dizer, faça esse anúncio para que todos tomem as precauções. Que hoje, quais seriam, Silvio? Então, diga lá. Principalmente mapeamento, né, de passageiros que estejam vindo da China e especialmente que tenham passado por essa cidade. Então, as pessoas que chegam, eles vão verificar se tem sintomas de gripe, se tem febre, porque os sintomas são muito comuns, né, a princípio. Sintomas típicos de gripe e tal. Só que podem levar aí a óbito, como a gente vem vendo, ou a casos de pneumonia muito sérios. Então, é basicamente isso que pode ser feito. Então, se verificar aí as pessoas que estão vindo de lugares onde existem casos, nós mesmos, a gente sabe qual é a prevenção da gripe, então é lavar as mãos, não ficar em ambientes fechados, né? São esses tipos de coisa que podem ser feitas aí para prevenir, porque não existe uma vacina, o vírus ele sofre mutações rapidamente, então muito provavelmente essa cepa de coronavírus seja muito diferente de alguma anterior que já tenha aparecido. E agora eles também estão estudando da onde que isso apareceu, né? Parece que lá na China eles estão focando bastante na questão de um mercado de frutos do mar da cidade, que parece que foram ali os primeiros casos registrados. Então, talvez partindo de um animal, se a gente vê aí a questão desse tipo de vírus, que sempre parte de algum animal, né? O primário é um animal, e depois indo para seres humanos, então ali a gente tem os primeiros casos e depois funcionários da área de saúde, então que muito provavelmente tiveram o contato, né? Esse contato pelo ar, pela saliva, e que pode acabar contaminando com esse vírus. Vamos acompanhar. A tendência é que os números subam, Silvio, infelizmente, pelo que eu andei lendo, porque é de fácil contágio. E na China também tem um fluxo ali de viagens em relação ao calendário de festas chinês. Então, isso também preocupa bastante na questão da proliferação desse vírus, que tem os sintomas, como eu disse aqui, muito parecidos com o da gripe. Dificuldade de respirar, coriza, tosse, dor de garganta, febre. E principalmente em crianças e senhores, né, pessoas mais velhas, pode trazer muitas complicações, Silvio. E você sabe que aqui no Brasil também tem um caso que nada tem a ver com esse da China, nada tem a ver, bem importante deixar isso claro, mas da febre hemorrágica, né? A gente teve um caso de óbito. Também aparece no noticiário aqui nessa semana. Exatamente, ali em Sorocaba, agora no começo do ano. E agora a gente tem o Ministério da Saúde monitorando de 100 a 150 pessoas que tiveram contato com esse paciente. No caso da febre hemorrágica,
hemorrágica, a questão do contágio é muito mais complicado. Não é assim tão simples como se fosse um vírus de gripe. Tem que ser um contato com urina de rato, por exemplo, que é até como eles imaginam que esse paciente tenha contraído. E com fluidos, né? Então é muito mais específico, por exemplo, a saliva mesmo, contato de lágrimas e tal. Então, eles estão monitorando quem? Família e os médicos que tiveram contato com esse paciente. Mas, ao que tudo indica, é algo muito pontual, raríssimo. A gente só teve 4 casos dessa febre hemorrágica aqui no Brasil. E como não é de fácil contágio, não é alguma coisa que passe pelo ar, como é o caso aí do que está acontecendo na China, a Secretaria de Saúde de São Paulo, por exemplo, só recomenda que as pessoas evitem contato com roedores em áreas silvestres, que já é uma recomendação até para a prevenção de outras doenças, Claro. como, por exemplo, a raiva, etc. Sim, sim. Então, não precisa a gente ficar alarmado, realmente alguma coisa que a gente fica com medo, né? Essas doenças que a gente ouve falar pouco e não sabe muito a respeito, mas que tudo indica, a questão da febre hemorrágica foi pontual e a gente não deve ter grandes desdobramentos a respeito disso.